Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Semifinal, Magnus Carlsen contra Jan Nepomniachtchi no Champions Chess Tour. É muito legal quando esses caras se encontram novamente. Lembramos que tivemos Mundial, né? Magnus Carlsen contra Nepo. E realmente foi espetacular. E aqui agora isso se repete. Claro, não são partidas clássicas, agora são partidas rápidas. 4 partidas eles vão jogar. A gente sabe que quando esses caras jogam é emocionante. O Nepo no Mundial começou colocando pressão no Carlsen. Depois que ele tiltou lá e acabou tendo ali um burnout, né? Ficou cansadaço e tal. Depois o Magnus Carlsen passou o trator. Mas é um jogador muito forte. Vamos dar uma olhada agora então. O Magnus Carlsen na primeira partida abre com o peão do rei. Quem é que vai pra final, meus amigos? Temos aqui E5, cavalo F3, cavalo F6. A Petrov do Nepo. A poderosa arma do Nepo, que inclusive consta no combo do grande mestre André Diamante, 18 cursos pelo preço de 1. Rafa, é possível isso? É sim, confere aqui no link na descrição. Cavalo por E5, Magnus Carlsen entra nas linhas principais aí da Petrov do Nepo. D6 foi jogado, cavalo volta, cavalo por E4. Recupera o peão, dama em E2. Ih, perdeu o cavalo. Essa é a Petrov do Nepo, Rafa? Então, peraí, o que é isso aí? Não, claro que não. Aqui dama E7 faz a proteção. E agora D3. Tira o cavalo daí, o cavalo volta, cavalo C3 desenvolve. E o Nepo toma a dama aqui. Dama por E2, bispo toma e segue com o desenvolvimento do bispo. Bispo D2, o Carlsen deixa flexível para que lado ele vai fazer o roque. Nepo coloca o rei em segurança, o Carlsen também. A6 foi jogado pelo Nepo, prometendo ataques aí na ala da dama. E torre de H em E1. O Carlsen tá mais interessado aqui no centro. Torre E8, D4. H6, o bispo vem para D3, sai da frente da torre. Ganha uma boa atividade. Bispo G4, o Carlsen fala, tira o bispo daí. E agora, volta o bispo ou dobra os meus peões? O Nepo fala, vou dobrar esses peões aqui. Bispo toma, peão toma. E segue com o desenvolvimento cavalo C6, pressionando o peão central. Carlsen faz a proteção. Cavalo E2 foi jogado. Nepo joga com o cavalo em H7, manobrando o cavalo para novos lares. Torre vem para a coluna G. E aqui bispo G5 atacando o bispo de casas escuras, né? Aquele jogador que não tem o par de bispos muitas vezes quer trocar um dos bispos, de forma que o outro não tenha mais o par. A partida seguiu com F4. O bispo atacado vem para casa de H4. Peão F2 no ataque. Torre G2 faz a proteção e o cavalo manobra para casa de F8. Magnus Carlsen, agora a barrinha até deu um grito aí, dá pra dobrar as torres. O Carlsen segue aqui com C3. Temos o bispo na casa de F6, cavalo G3. G6 foi jogado pelo Nepo. E aqui a barrinha fica estourando, fala que tem um cavalo H5 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Nepo segue com o bispo G7 e agora, mais uma vez, os computadores apontam aqui que esse lance seria fortíssimo, apesar de que a gente não vê, assim, nossa, joga a torre H1 que vai dar mate em alguns lances. Não, não é bem isso. Mas seria com certeza um bom lance, ideias como F5 chegando e tudo mais, né? Então seria um ótimo lance. Magnus Carlsen joga com F5 diretamente também, que é um ótimo lance. Sacrifica aqui o cavalo, segue com a torre agora na coluna G. Como é que faz para defender aqui o bispo? Não dá mais, né? O Nepo tem que devolver material, cavalo G6 foi jogado, peão toma. E aqui F6, espertamente o Nepo conseguiu manter a coluna G fechada. Carlsen segue atacando, bispo C4 com cheque, segue com torre G3, F5, o Nepo vai tentando dar liberdade para suas peças. Carlsen segue com torre F3, ataca o peão, torre defende, bispo F7 faz o bloqueio, tá esquisito aqui pro Nepo, hein? Cavalo D8 foi jogado, cai o peão de F5, o Nepo aproveita para trocar um pouquinho, o cavalo toma peão, toma e segue com rei H7. Que tensa a posição aqui para o Nepo. Magnus Carlsen aqui tem um peão a mais, sendo que o Nepo, além de tudo, tem peões dobrados na coluna da torre. Carlsen luta pela coluna. Torre E1 foi jogado, rei G6, a torre volta. Bispo vem para casa de F6, faz o bloqueio. Bispo por H6 jogado aí pelo Magnus Carlsen. Vai indo com tudo para cima do Nepo, né? Esse rei toma, tá caindo aqui em F6. Por isso a partida seguiu com torre F7 simplesmente e o Carlsen volta ao bispo. Torre na coluna G, rei vem para casa de C2, rei H7, torre em F5 atacando o peão. Rei protege, a torre vem para D5, fica mantendo aqui o ataque. Torre vem para casa de H7, Carlsen segue com rei D3, traz o rei pro jogo. Rei para casa de F7, torre F5 mais uma vez, torre vem para G2, o contra-jogo. Magnus Carlsen traz a outra torre. Rei G6, torre atacada. Torre de E vem para defender em F3. Bispo vem para casa de E7, fica em segurança. Bispo E3 protege já o peão de F, dá liberdade para a torre. Torre G1, A4 dispara tudo na ala da dama.
Torre ataca o peão de H. Rei centraliza. Olha a qualidade do rei do Magnus Carlsen, meus amigos. Nepo segue com torre G1. Magnus Carlsen força agora a troca de torres, né? Na verdade, aqui o lance do Mikhail Tal seria rei D5. O Tal tem uma partida assim que ele vai levando o rei, né? Vai com o rei lá pra... Ele vai com o rei lá pra outra ala lá, não sei o que. Captura todos os peões, né? E... esse momento aqui seria muito importante jogar o lance rei D5. Magnus Carlsen vai para aquelas trocas. Ele fala, vamos jogar mais 200 lances? O Nepo fala, beleza, vamos trocar. Segue com o bispo F6. Acabou aquela pressão que o Magnus Carlsen tinha. E ele decidiu jogar. Ele bota confiança no final dele, né? Vamos jogar esse finalzinho com um peão a mais aí. Vamos ver como é que segue. O rei do Magnus Carlsen ficou cortado agora. Ele tava tão bom e agora... já não tem mais a vantagem do rei. O Magnus Carlsen tem um peão a mais, mas ele tem um problema. Os peões deles, do Carlsen, estão todos nas casas escuras, então ele não pode bobear, né? Os peões aqui do Nepo são todos imunes aqui às peças do Carlsen. E aqui, então, o Nepo não tem dificuldades, mesmo com um peão a menos aqui. Não tem dificuldade nenhuma nessa posição, porque não tem como esse peão progredir. O rei tá numa casa clara. Quem é que tira o rei daqui? Alguma peça pode empurrar o rei dessa casa? Nenhuma, né? E aqui dá para o rei invadir pelo outro lado? Ah, o Carlsen acho que vai tentar alguma coisa. Vamos ver, ó. Ele tenta uma ruptura. O rei continua cortado, não consegue entrar na posição. O Carlsen vai lá com o rei lá para B5. Será que vai dar boa isso? E o Nepo? Fica só esperando aqui. Agora o rei tá cortado para sempre, né? Não tem mais o que fazer. O Carlsen passa o rei pro outro lado. Fica igual o Pernilongo, né? Procurando ali uma distração. É Pernilongo. Procurando a distração ali para dar a picar. Mas aqui não. Aqui tava ligeiro. Nepomniachtchi. E aqui, portanto, temos um empate na primeira partida entre eles. 93 lances, hein? Caraca, 2 gigantes. Bora pra próxima partida. Vamos lá. Nepo agora tem as peças brancas, abre a partida com o peão do rei E4, C5 Sicília, cavalo F3 foi jogado e o Magnus Carlsen costuma jogar a francesa. Aqui ele quis jogar D6, vamos ver. Nepo segue com o bispo cheque, cavalo cobre, roque A6, pra onde vai o bispo? Volta lá pra E2, cavalo de gen F6 desenvolve, peão atacado, D3 protege, E6. Temos o lance A4 ganhando espaço na ala da dama, o Carlsen joga um B6, quer tirar o bispo, cavalo de F vem pra D2, o que tá fazendo aqui o Nepo? Perdendo esses tempos aqui. Calma, pessoal, vamos ver, ele sai da frente do peão de F, vamos lembrar que o Nepo é um jogador muito agressivo. Bispo E7 foi jogado, F4 diretamente, roque foi jogado, bispo em F3. Bom, já tem algumas ameaças aqui. Carlsen já luta pela diagonal, bispo B7, cavalo desenvolve para C3, D5. Temos aqui G4, meus amigos, é a marca registrada desse russo, né? Ele vai pra cima mesmo, tem a mão pesada. Cavalo B8 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, G5, cavalo atacado volta pra E8. Ei, Magnus Carlsen recuando tudo aí. Peão toma, e aqui o bispo volta pra casa de G2, dando liberdade pra dama poder atacar, é isso? Vamos ver qual que é a ideia. Tem subida de torre, tem subida de dama, mas o Carlsen segue com o cavalo C7. Cavalo C4 foi jogado pelo Nepo. O que tá fazendo esse lance de efeito aí? É mais do que um lance de efeito, hein? Tá atacando o peão de B6, o cavalo não pode ser capturado por conta de bispo por B7, por isso a partida segue simplesmente com o cavalo C6 aqui pelo Magnus Carlsen. O que é isso, Carlsen? Pendurou o peão? É que na verdade não tinha uma maneira muito simples de defender isso, né? Por isso seguiu com o cavalo C6 o Carlsen. Fala, leva esse peão. E o Nepo guarda no bolso, felizão. Torre B8 foi jogado, cavalo toma agora o peão de D5, cavalo toma. E o Magnus Carlsen, meus amigos, já tem 2 peões a menos. Mas a magia do seu nome ser Magnus Carlsen é que o Stockfish olha para a posição e ele fala o quê? As brancas têm o quê? 2 peões a mais? Ah, mas de negras tem a foto do Carlsen? Pode dar igualdade, né? 0,9, praticamente igualdade aqui, com 2 peões de diferença. Brancas bem desenvolvidas e tal, mas talvez a segurança do rei um pouco comprometida, né? Vamos ver como segue. Cavalo D4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, C4 pelo Nepo. Traz aqui a parafusa o cavalo aqui na casa de D5, o bispo D6 foi jogado, o bispo em E3, e aqui, cavalo em F5, Magnus Carlsen já coloca uma pressão aqui, né? Ameaça tomar o cavalo seguido de tomar o bispo. Por isso o bispo D2 foi jogado, bispo por cavalo de qualquer maneira, bispo toma e aqui torre por B2, Magnus Carlsen recupera um dos peões. Seguimos com o bispo C3 e agora, hein? Meus amigos, essa posição é muito difícil de acreditar que as pretas têm mate em 5 aqui.
As pretas têm mate em 5 aqui, o Magnus Carlsen não viu. É inacreditável isso, mas as pretas têm mate em 5 aqui, com dama pro G5 isso daqui. Não, Rafa, aí é mentira, tá faltando peça pra dar mate, não tem mate em 5 aqui, você errou. Você errou. Olha só que loucura, pessoal. Se peão por dama, bispo por H2 com cheque. O bispo tá protegido pela torre. Aqui o rei só teria a casa de H1. Só. A torre aqui tá cortando as demais. E aí cavalo G3 entregaria checkmate. Rafa, que bizarro isso. Dama por G5. E se jogasse rei H1 aqui? Estaria vindo cavalo G3. Ah, Rafa, isso aí é mentira. É verdade, pessoal. Que loucura, né? Que loucura. Mas o Magnus Carlsen não encontrou essa grande loucura aqui, né? E aqui, enfim, o rei tá cortado. Só teria a casa de G1. E aí dama H2 entregaria checkmate, né? Imagina que da hora. O Carlsen pega aqui e manda um dama por G5. Ia ser demais, né? Agora, partida seguiu com cavalo em E3. Aí volta o jogo aqui ao normal. Dama em E1 jogada agora pelo Nepo. O Magnus Carlsen captura em D5. Por que ele não capturou a torre, Rafa? A torre vale mais, né? Que aqui, pessoal, bispo por torre. O cavalo tá preso. E o Magnus Carlsen vai jogar com uma peça a menos, né? Então não vale a pena. Por isso, seguimos com o cavalo por D5. E aqui, então, a torre é capturada. Bispo por torre. Carlsen captura o peão de F4. Temos uma posição interessante onde o Carlsen tem uma qualidade a menos. No entanto, ele tem um bom ataque ao rei exposto. Vamos ver. Dama em H4 foi jogado, cavalo por D3, um peão a mais agora pro Carlsen. Bispo vem pra C3, bispo E5, propõe trocas. Bispo toma, cavalo toma, torre na coluna E. Cavalo atacado, volta, dama sai. Torre na coluna E, luta pela coluna, H4 dispara peão. Temos trocas, o cavalo já fica recuado. Torre na coluna F, G6 tenta parar o ataque. Dama vem pra casa de F3, pressão no peão de F7. Magnus Carlsen dá cheque. O rei sai e o Carlsen captura um peão, protegendo o peão de F7. E de repente o Carlsen já tem 2 peões a mais. Que perigo! A5 foi jogado, dama continua protegendo o peão, permite mobilidade agora para o peão passado. Torre F2, C4 dispara, torre E2, dama atacada, continua defendendo. Dama centraliza, dama aqui em C7 protege o peão. Temos dama em E5, mais uma vez propondo trocas, dama vem para D7. Dama E4, dama C7, dama E6, parará, piriri, pororó. Temos, portanto, aqui um empate, mais um empate entre Nepomniachtchi e Magnus Carlsen. Que é isso, meus amigos? Magnus Carlsen perdendo bate em 5. O que está acontecendo com os poderes? Haverá kryptonita nas mãos de Nepomniachtchi? O que se passa por aqui? Vamos ver mais uma, vamos lá. Magnus abre a partida com o peão do rei E4, E5. Mais uma Petroff do Nepo. A outra deu empate, vamos ver. Cavalo por E5 foi jogado D6. Cavalo volta, cavalo recupera o peão. E aqui o Carlsen não joga mais o lance dama E2. Vai para o lance mais jogado da posição D4. D5 é o que se joga. Vamos aprender com o Nepo. Bispo D3, bispo D6. E depois de todo mundo fazer roque, C4. As brancas tentam desviar a proteção do cavalo. C6 foi jogado. Torre E1 coloca pressão para cima do cavalo. Bispo F5 protege. Cavalo C3 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. E agora temos trocas. Cavalo por C3 atacando a dama. O bispo tá no ar. Tá solto. A gente fala, essa peça tá no ar, né? Mas aqui a dama tá atacada. Portanto, B por C3 primeiro. E agora o Nepo aproveita para trocar. Bispo toma, dama toma. Por que não capturar aqui em C4 também e seguir com o cavalo D7? Pessoal, que problema que as pretas têm com essa abertura? Nenhum, né? Nenhum. Então vale a pena fazer o curso aí da Petroff do Nepo com o grande mestre André Diamante, hein? Realmente você vai aprender a sair bem, né? Não somente com esse curso, mas são 18 cursos pelo preço de um. Dá uma olhada aí, o link tá na descrição. Dama B3 foi jogado pelo Magnânimo, colocando pressão em B7. Dama C7 faz a proteção. C4, Magnus Carlsen tem uma estruturinha aqui de 2 contra 1 nessas colunas C e D. Quem sabe vir um peão passado, né? Torre na coluna E, G3, coloca granito. E aqui B6 foi jogado. O bispo vem para a longa diagonal. O bispo F8 já se antecipa. E aqui A4, pessoal. Posição de 2 gumes, hein? Posição perigosa. A6 foi jogado pelo Nepo. O rei vem para casa de G2, H6. Uma pastilha. E aqui torre por E8 jogado. Carlsen troca as torres. Torre toma. Bispo vem para casa de C1. Mas que lance é esse? Bispo C1. O bispo tá numa excelente diagonal. O que ele veio fazer aqui em C1? Magnus Carlsen quer sacrificar, será? Ou ele tá de olho aqui na casa de F4? Vamos ver. Torre B8 foi jogado.
Aí você fala, agora bispo F4 é certeza, né? Na verdade não faz tanta coisa, o bispo cobriria. Portanto, dama C2 foi jogado torre em E8, A5, tentando quebrar os peões. B5, peão toma, peão de A toma, bispo F4. Carlsen tem um peão passado na coluna A. E agora? Bispo D6 cobre, temos trocas, A6 dispara o peão. Torre A8, não vai a lugar nenhum. A7, vou sim. Dama C7, não vai. E o Carlsen segue com torre A6, colocando pressão no peão de C6. Cavalo vem para casa de F8. Magnus Carlsen segue com dama C5, super protegendo o peão, colocando pressão no peão de C6. Cavalo em E6, jogado agora pelo Nepo. E aqui nós temos então torre por C6, dama atacada. Dama vem para casa de B7, dama B6 propõe trocas. Torre por A7 protege a dama. D5 ataca o cavalo. E agora, hein? Tá perigoso isso daqui, né? A gente vai sentindo que a coisa aqui tá bem perigosa. Cavalo em F8 foi jogado pelo Nepo, talvez trocar e jogar com cavalo C5 fosse uma outra possibilidade, mas enfim, não é tão fácil simplesmente entregar o peão de B5 e depois jogar com cavalo D7, tentar parar o peão, jogar com o peão a menos. Talvez fosse a melhor chance aqui, mas o Nepo joga com cavalo em F8. Temos agora dama em C5 jogado pelo Magnus Carlsen e o cavalo manobra para D7. Um erro, pagará caro, Nepomniachtchi, por conta desse erro. Talvez aqui cavalo G6, mas qual que é a diferença? Cavalo D7 me parece tão bom. O problema é torre C8 aqui com cheque. O rei vem para casa de H7, dama C2 força o lance C3 e agora dama C3, G6 e agora dama C3, né? Já ameaçando aqui cheque mate, meus amigos. Então, Nepo tem problemas, né? Ao passo que se ele tivesse jogado aqui, ó, tivesse jogado o lance cavalo G6, se viesse torre C8 com cheque rei H7 e essa diagonal aqui tá protegida, né? Então um detalhe às vezes faz toda a diferença. Magnus Carlsen vai tentar castigar o russo. Cavalo em F6 faz a cobertura, pendurou o cavalo. Claro que não, aqui a dama não pode capturar o cavalo senão tá caindo a torre, né? Por isso Carlsen segue simplesmente com D6. O Nepo tenta um contra-jogo com B4, emoção, meus amigos. Dama C7, ataca a dama. Aqui G5 foi jogado, temos dama toma, torre C7 propondo troca, se trocar acabou. Ninguém mais para esse peão. Não pode trocar, torre B5 foi jogado, tem que entregar o peão de F7. Tá ficando esquisito aqui pro Nepo, hein? Um peão a menos, mas Carlsen tem um peão passado, rei G6, D7. Ah, não dá pra capturar a torre, tá promovendo. Torre D5 tenta parar agora o peão, mas aqui o Magnus Carlsen, que combinação bonita. Cavalo em E5 com cheque. E agora não dá pra capturar a torre. Se capturar o cavalo promove. Por isso o rei F5 foi jogado. E agora o que jogar? Cavalo G4 é só pedrada, né? Só pedrada. O cavalo aqui tá cravado. Seguimos com o rei por G4. E agora? Torre por F6. E aqui não pode jogar torre por D7 por conta de rede de checkmate, meus amigos. Olha que poesia. Essa aqui é a poesia. Essa partida realmente foi maravilhosa, né? Uma partida maravilhosa, tem sequência de mate. Que combinação maravilhosa. Rei H5, portanto, foi jogado pelo Nepo. Mas depois de simplesmente H3, meus amigos. Jan Nepomniachtchi, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui tá vindo G4 seguido de torre por H6. E para evitar isso, teria que jogar G4 aqui. O problema é que G4 está vindo torre F5 com cheque, promovendo para a dama na sequência, com o final completamente vencedor, né? Que bela partida, que bela vitória de Magnus Carlsen para cima de Nepomniachtchi, mas agora vem a quarta rodada, se o Nepo vencer, vai pro desempate. Então vamos lá. Nepo agora tem as peças brancas, hein, pessoal? E abre aqui com o peão do rei. C5, Sicília. Cavalo F3, D6, D4, abre. Peão toma, cavalo F6, cavalo C3, A6. Variante Najdorf. Emoção pura. Bispo G5 foi jogado, E6. Dama vem para F3 diretamente, hein? Tem umas ideias com F4 também antes do dama F3. Aqui o Nepo vai para a linha ultra ardida. H6 foi jogado, o bispo volta. Dama vem para C7, G4. E já virou um espetáculo, né? B5 jogado pelo Carlsen. E agora você fala, legal, vou atacar o cavalo e ganhar a torre. Na verdade não, simplesmente o cavalo pode cobrir aqui, ou melhor do que isso, o bispo B7 ataca a dama, ataca a torre e as pretas têm um belíssimo contra-jogo, né? Por isso A3 foi jogado aqui pelo Nepo.
Magnus Carlsen segue com bispo B7. Grão Rock, Nepo coloca o rei em segurança. Cavalo BD7. Dama vem para casa de 2. Sai da frente do peão de F. E sai aqui também dessa diagonal. Cavalo E5 foi jogado. Temos F3. E aqui G5, Nepo. O Magnus Carlsen para as ambições do Nepo aqui na ala do rei. H4, o Nepo quer abrir a posição. Torre vem para a coluna G. Aqui temos peão toma e rei B1, lance profilático. Magnus Carlsen segue com bispo E7, torre H6 jogado pelo Nepo. O Nepo é um jogador agressivo demais, pessoal. Olha como ele vem trazendo as peças. Carlsen tira o cavalo de F para casa de D7. Nepo pilha na coluna H com dama aqui em H2. Bispo H6, o Magnus Carlsen controla um pouco mais a casa de H8. E aqui o Nepo vai para cima, meus amigos. Vai para cima. Aqui ele vai dar uma de Garry Kasparov. De vez em quando ele consegue. Cavalo de C por B5. Aqui o que jogaria provavelmente Garry Kasparov, né? Vamos ver como segue. Aqui você tem que tomar esse cavalo. Senão, esses dois cavalos chegando aí, dama atacada, peão de D6 atacado, esquece. Vamos ver. Show me what you have. Cavalo por B5 foi jogado pelo Nepo. Magnus Carlsen atacado. Segue com dama B6. Nepo segue com bispo B4, é um ataque triplo pra cima desse peão. Todo tipo de ataque tá chegando. E olha, pessoal, aqui dá pra sacrificar depois que caiu o peão de D6, a posição desmorona. Magnus Carlsen segue com bispo E7. Nepo segue atacando com o cavalo por D6 cheque. Talvez tomar de bispo também fosse uma outra possibilidade. Cavalo foi a escolha do Nepo. Bispo toma torre, toma. Dama atacada, dama em C7. E aqui, meus amigos, Nepo vai montando uma imortal pra cima do Magnus Carlsen. O Kasparov tá de, batendo palma. Kasparov falou, não conta a peça. Você tem um bispo, você tem uma peça a menos, né? Esquece material, vai pro mate. Torre por E6 foi jogado, meus amigos. Nepo sacrifica mais uma peça. Garry Kasparov aplaudindo de pé. Peão toma, temos torre por E6 cheque. É um boxeador esse Nepo. Rei D8 foi jogado, vai colocando Magnus Carlsen nas cordas. Dama em H7. Atacando a torre. Aqui um outro lance muito poderoso seria jogar primeiro com o bispo aqui em D6 e depois com dama em H7. Talvez a ordem aqui talvez funcionasse um pouco melhor, porque agora depois de dama H7 o Carlsen consegue arrumar um pouquinho aqui a situação com o lance cavalo em F6, atacando a dama, protegendo a torre e propondo trocas, né? O Nepo quer continuar atacando aqui, ele segue com o lance dama em F5. Rafa, não dava pra tomar aqui, toma lá e depois toma aqui, escolhe aqui alguma dessas duas? Pode fazer, pode fazer. O jogo poderia seguir também de uma maneira bastante interessante. Os computadores dão igualdade, mas pra ser sincero, a posição é muito maluca pra gente bater o olho e falar, sim, certamente está em igualdade, né? Mas seria uma outra possibilidade. Aqui o Nepo preferiu jogar com dama em F5. Magnus Carlsen segue com cavalo de F em D7. E aqui mais uma vez, bispo D6 é uma pancada. Encontrará esse lance, Nepo? Bispo D6 jogado. E aqui o Magnus Carlsen tem que tomar decisões radicais, extremas. Ele segue com o lance dama por D6. Que belo sacrifício de dama. Não é. Não tinha mais nada melhor do que isso, né? Ou era isso, ou começar a tomar pressão violenta aqui. Então o Magnus Carlsen vai para essa decisão aqui. Nepo continua dando uma surra. O Carlsen vai tentar fazer algum milagre aqui. Segue com rei C7. Torre F6 jogado pelo Nepo. Torre de A em F8. Ataca a torre, ataca a dama. Torre toma, torre toma. Dama por G5. Torre por F3 captura um dos peões. E aqui bispo B5 jogado pelo Nepo. Bispo por E4 cai mais um peão. Bispo toma, cavalo toma. E aqui a gente tem, portanto, esse final maravilhoso de dama e 4 peões na mão do Nepo contra 3 peças do Carlsen. O que eu tenho aqui? 3 pecinhas e um rei. Vou ter que me virar contra essa turma toda aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Dama em A5 foi jogada aqui pelo Nepo. Talvez a hora de disparar peão, mas aqui é computador, né? Aqui entre seres humanos com pouco tempo no relógio não é muito difícil. Dama em A5 cheque, rei C8. Dama B4 jogado, atacando, dando suporte pro peão também. Bom, a casa de F8 por enquanto tá bem dominada, né? Por enquanto o bispo atacado, torre F4 faz a proteção, o Magnus Carlsen já ameaça aqui de repente ir para um final onde ele pode empatar. Nepo não permite. Dama C3 com cheque, rei D8, G5 dispara o peão passado. Torre F2, Magnus Carlsen vai pro contra-jogo. E aqui, dama em A5, cheque, seguido de dama em E1, parece ser uma boa continuação.
depois que o... Mas, enfim, cabem estudos aqui, cabem análises com computadores e tudo mais, né? Vamos ver o que rolou aqui. Dama E3 foi jogado pelo Nepo. Parece um bom lance. Ataca aqui 2 peças. A partida seguiu com torre F1 com cheque. O rei vai para casa de A2, bispo por C2. Meu pai do céu. Galera, o Magnus Carlsen, olha, eu não queria estar na pele do Nepo, porque você tem um batalhão de peça, um arsenal, tudo na mão. E o Carlsen, aquele espartano lá, o 300, ele, com o que ele tem, ele vai detonando tudo. Olha, as brancas não sei não se não vão perder aqui. Nepo segue com B4, bispo G6, jogado aqui pelo Carlsen, B5, dispara o peão passado. Torre vem para casa de F5, ataca os 2 peões. A4 faz a proteção, torre 5 ataca a dama. Dama vem pro centro, torre E4, mais uma vez persegue a dama e ataca o peão. Caraca! Dama vem para casa de D6, bispo F7 salva o bispo com cheque. Rei vem para casa de A3, torre 3 com cheque e rei B4. Torre cheque mais uma vez cheque. O Nepo vai tentando evitar as repetições, o Carlsen traz a torre. B6 dispara o peão passado. Conseguirá parar esse peão Magnus Carlsen? Ele segue centralizando com o bispo. G6 dispara o peão passado do outro lado. Torre E6 ataca a dama e os 2 peões. Dama C7 vem com cheque. Rei E7, B7 dispara o peão. Meus amigos, um lance tão natural. E a Barrilda castiga, né? Todos os sonhos. Fala que aqui tinha que jogar com A5. Não pode dar chance de sacrificar agora aqui com o bispo por B7. No entanto, nada é tão simples, porque o Nepo segue agora com G7, tá caindo o tempo do Carlsen. O Carlsen segue com torre G6, que não é o melhor lance da posição. Aqui teria que jogar por algum motivo torre cheque, seguido de bispo D5. Seria mais preciso, segundo os computadores, de forma que o bispo seguraria a casa de promoção e você salva o bispo, né? Então, torre G6 foi jogada aqui. O Carlsen já não tá mais calculando de forma plena. Dama toma, torre toma e A5 dispara o peão. Aquele final de dama e 4 peões contra 3, né? Torre, cavalo e bispo virou dama e 1 peão contra torre e cavalo. Segue na loucura. Torre G6 tenta parar o peão. Rei C2 foi jogado agora pelo Nepo. Que raio de lance é esse? Por que não dispara o peão aqui com A6? Por conta de torre B6 cheque, né? Então, não pode dar um vacilo aqui. Rei C3, Rei C2 foi jogado, Rei D8. Temos o Rei C3. Meus amigos, olha isso daqui agora. Eu vou ter que passar rápido, porque a gente tá nem na metade da partida. Isso aqui é uma batalha épica, né? Encorajo vocês depois a verem com calma. Mas isso daqui que vai acontecendo não existe. O Nepo tá completamente ganho aqui, mas o ponto é o seguinte, pessoal. Entre o que a barrinha fala que tá ganho, o que é? Se botar 2 computadores um contra o outro, 2 robôs parrudos um contra o outro, as brancas vão ganhar. Mas 2 seres humanos podem ser os melhores do mundo, pode ser o melhor da história. E com o tempo caindo, numa posição complexa dessa, que é Deus nos acuda, né? Então vamos vendo como é que segue aqui. Chute na canela, daqui a pouco já começa a valer. Magnus Carlsen consegue se livrar do peão e cai no final de rei e torre, rei e dama contra rei e torre. Pessoal, dá pra ganhar esse final o jogador que tem rei e dama contra rei e torre? Sempre dá, sempre dá. É fácil. Pra mim, é um dos finais mais difíceis do xadrez, na minha opinião. Eu já treinei isso. Dependendo da posição é mais fácil, dependendo da posição é mais difícil. E tem a regra dos 50 lances. A gente tá aqui, ó, a última captura foi no lance 79. Então o Nepo tem agora 50 lances. Se não houver nenhuma captura, ele tem 50 lances pra ganhar. Se não conseguir ganhar em 50 lances, é empate. Então no lance 129, é isso? Bom, galera... Aqui é o seguinte, esse final não é nem um pouco fácil. As pretas tentam manter o rei no centro e a torre, de certa forma, coordenada com o rei. O Nepo até que está sendo habilidoso em jogar o rei do Carlsen para o canto. É um dos objetivos desse final. No entanto, tem que tomar cuidado com situações de afogamento, né? E muitas vezes as pretas têm recurso de entregar, sacrificar uma torre. Quando a dama e o rei estão muito perto do rei dele, as pretas podem sacrificar a torre por afogamento. Então é muito difícil esse final, né? Principalmente com o coração batendo a 1000 por hora e a adrenalina, né, rolando solta e tudo mais, né? O Nepo vai meio que tentando aqui, olha lá, né? Aqui, ó, o tema do afogamento, né? O Magnus Carlsen foi para esse recurso aqui. O Nepo não pode tomar a torre, senão afoga, né? É muito difícil na prática ganhar esse final, tendo que jogar o toque. O Carlsen, mais uma vez, trouxe o rei aqui de novo pro centro. Dá cheque aqui, dá cheque lá. E, meus amigos, passam-se os lances. E depois de 50 lances aqui, a gente tem um empate.
Que duelo épico entre esses dois gigantes. Magnus Carlsen passa pra final aqui do Champion Chess Tour AI Cup. Que fase, Magnus Carlsen, hein? Que fase. Agora, nem tudo tá perdido pro Nepo, porque agora eles descem pra chave dos perdedores, mas vamos lembrar que vai existir a final, que o Magnus Carlsen vai jogar, ele já tá na final, portanto, mas o vencedor ali da chave dos perdedores, quem perder na final já vai pra final dos perdedores, e quem vencer a chave dos perdedores sobe de novo pra grande final. Então, o Nepo ainda tem chance, e poderemos ter até um próximo Carlsen e Nepo aí, quem sabe, né? Muito bem, galera, a gente segue acompanhando o Champion Chess Tour AI Cup 2023. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!